E aí, pessoal, beleza? Como vamos? Tranquilo? Boa noite a todos, vão avisando aí se tá tudo ok, se estão ouvindo bem. Vão avisando se estão recebendo bem tudo aí, a live, o som, a imagem, por favor. Boa noite, vão entrando e vão compartilhando, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, mesmo aqui, acredito que meu dedo está em cima. Vão compartilhando a live, vão mandando para outras pessoas. O tema da nossa live é tudo que está acontecendo hoje, né? É o dia de hoje. Esse é o tema da nossa live, não é? O fim das eleições americanas. O fim das eleições americanas. Vamos entender o que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tentar entender o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Compreender um pouco dessa movimentação política toda. As eleições não acabaram. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Eu venho dizendo isso desde novembro. As eleições não acabaram. Só termina dia 6. Mas eu estava errado. Nem terminou no dia 6. Não é? Nem no dia 6 terminou. Isso aí eu admito. Né? Eu errei nesse ponto, as eleições não terminaram no dia 6. Vão compartilhando. Compartilhe essa live, chame mais pessoas para nós discutirmos essa matéria, esse tema, não é? O fim das eleições americanas, o que é que estava acontecendo no dia de hoje. Faz muito tempo que eu estou querendo fazer essa live, mas eu vinha segurando, comentando nos stories, não é? Falando o que é que podia acontecer, quais eram as linhas que podiam ocorrer e etc. Segurando o tema para ter uma resposta mais, não é, definitiva, uma situação mais concreta para a gente poder comentar. Não é? E hoje não dá mais para segurar, né? Hoje a gente vai ter que conversar sobre as eleições americanas. Hoje a gente vai ter que entender o que é que está acontecendo. Nós vamos, anotem aí, né? Compartilhem e anotem o que nós vamos tratar hoje. Não é? Primeiro, nós vamos compreender o que é que está acontecendo. Desde o dia 3/11, eu vou fazer um resumo rápido, também não tenho condição de falar tudo. Não é? A galera que é águia aí, que já está há mais tempo aqui no perfil, não é? O pessoal que está mais tempo aqui no perfil, era previsível, né, galera? Quem está assistindo, né, essa live aqui já está há mais tempo no perfil, acompanhando desde novembro, desde antes, já sabia que as coisas iam acontecer. Eu tinha cogitado essas hipóteses, eu conversei com vocês sobre isso, eu falei, né, o que poderia acontecer, né, e essa era uma das hipóteses que eu cogitei. Nós vamos falar disso daqui no decorrer da live. Coloquem aí para mim, por favor, o tema da live, o fim das eleições americanas. Alguém digita aí para eu fixar, porque eu não estou conseguindo digitar aqui. O Instagram mudou aqui a interface de lives e eu não estou conseguindo digitar por algum motivo. Já tentei. Coloquem aí, não é, por favor, o tema, o fim das eleições americanas. Escrevam aí para que eu possa, não é, fixar aqui. Já escreveram? Eu vou fixar aqui. Pronto. Fixei aí o comentário da Roberta. O fim das eleições americanas, né? Galera que é águia aqui no perfil, né? Que já chegou há mais tempo, já sabia que essas coisas poderiam acontecer. Não foi surpresa, né? Não foi surpresa. Quem está mais tempo aqui no perfil, manda uma águia aí, por favor, para eu saber. Manda uma águia para eu saber que você está aqui e que já estava acompanhando, que já sabia um pouco do que ia acontecer, já imaginava que essas coisas iam ocorrer, não é? Nós
vamos fazer um resumo básico, né? Básico, desde o dia 3 até o dia atual, certo? Nós vamos... Isso aí, manda a águia aí. Quem já estava sabendo que as coisas iam ser mais ou menos desse jeito, manda a águia aí. A galera águia já estava entendendo mais ou menos o que ia ocorrer, né? Nós vamos fazer um resumo do que aconteceu de lá para cá e vamos entender o dia de hoje, tá? Vamos entender o que foi que ocorreu nos Estados Unidos hoje, não foi surpresa. Então, primeiro, nós vamos ver, né, os meses anteriores às eleições americanas. Muita coisa aconteceu nos meses anteriores às eleições americanas que explica o que houve nas eleições. Então não dá para a gente entender as eleições americanas só partindo do mês de novembro. Esse é o grande erro dos analistas no país inteiro, né? Todos estão olhando só para... Parece que as eleições americanas começaram só em novembro. Não foi, né? Tem muita coisa antes, nós vamos ver um pouco dos meses anteriores às eleições americanas. Em seguida nós vamos ver alguma coisa sobre o dia das eleições. Vamos comentar os assuntos sobre o dia das eleições. Muita águia aí, muita águia. Valeu, pessoal. Valeu. Muita gente boa aí no perfil que já estava acompanhando há algum tempo. Valeu. Mandem águias, mandem. Vocês estão aqui há mais tempo, vocês já estavam por dentro do que ia acontecer. Nós vamos comentar o dia das eleições, né? O que foi que aconteceu no dia das eleições. A noite das eleições, a madrugada das eleições, isso aí é que né, sensacional, né? Porque a madrugada das eleições definiu tudo. Então nós vamos comentar isso aí. Vamos passar pela litigância em torno das eleições. Eu vou comentar alguns dos processos judiciais em torno das eleições americanas, especialmente o processo mais importante de todos os que foram, né, intentados, que para mim, pessoalmente, na visão de outros comentaristas jurídicos e políticos, né, foi o processo do Texas, do estado do Texas, né? Então nós vamos comentar um pouco sobre isso e aí nós vamos chegar no dia de hoje. Nós vamos entender todo esse percurso até chegarmos no dia de hoje, compreendermos por que as coisas se tornaram, né, tão revoltosas. O pessoal entrou em revolta mesmo, né? Entrou no Capitólio, né? Invadiu ali dentro e vocês viram as cenas, né? Vocês viram as cenas. Então, nós vamos precisar fazer esse percurso para compreender o que aconteceu. Quem ficar até o fim, fique até o fim, dá tempo de compartilhar, nós vamos começar agora. Fique até o fim porque você vai receber uma boa notícia, né? Uma surpresa ao fim dessa live. Então fique até o fim, você que está comigo nesse momento. Então vamos lá, começar explicando um pouco do que aconteceu antes das eleições americanas, né? Antes do dia 3 de novembro, muita coisa ocorreu que já permitia, né, entender o que ocorreria. O que aconteceu, o que nós vimos acontecer no dia das eleições americanas, né? Todo aquele problema dos votos por correio que foram encontrados de madrugada, muitos votos por correio, etc. Começou a surgir voto. Tudo isso aí, né, não era surpresa. Não era surpresa porque essas legislações que permitiram os votos por correio foram mudadas antes das eleições. Então elas foram mudadas para permitir justamente esse tipo de votação. Um tipo de votação insegura, um tipo de votação que ninguém tinha como conferir nada. Para você ter ideia, né, eu vou citar apenas 2 exemplos do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vou citar só 2 exemplos. Aliás, 3. Vou citar 3 exemplos. O exemplo do estado de Wisconsin, o exemplo do estado da Pensilvânia e o exemplo do estado de Michigan. 3 estados apenas. Para que vocês percebam aqui, nós estamos discutindo 3 estados, mas entre os que ocorreram eventos duvidosos, foram 6.
né? Pensilvânia, 20 delegados. Wisconsin, 10 delegados. Michigan, 16 delegados. Arizona, 11 delegados. Geórgia, 16 delegados. Né? E tem mais um. Qual foi? Nevada, 6 delegados. Então, houve esses 6 estados que tiveram problemas nas eleições. Teve muito mais estado com problema, mas esses eram os 6 que definiam as eleições. Então, por exemplo, se você tivesse uma mudança ali no contexto da Geórgia, que ficou por 11 mil votos, Arizona, que ficou por 10 mil, 11 mil votos, não é? E o Wisconsin, que ficou por 20 mil votos, praticamente já muda o resultado da eleição. Porque os Estados Unidos não é por voto popular, os Estados Unidos é por voto do colégio eleitoral. Cansei de explicar isso aqui no perfil. Né? Por que é por colégio eleitoral? Justamente para não acontecer, né, de o presidente só fazer campanha onde tem maior população. Como é aqui no Brasil, por exemplo. Se faz campanha onde? Se faz campanha ali em São Paulo, Rio de Janeiro, concentra nos lugares com maior população e você leva o voto absoluto. Né? Você leva no voto popular. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, né, ocorre por colégio eleitoral, você tem que fazer campanha nos estados para convencer a população dos estados, porque essa população dos estados é que vai conduzir os delegados ao colégio eleitoral para que aí se possa fazer uma soma em que o primeiro candidato que chegar a 270 delegados é o candidato que vence as eleições, certo? Eleições americanas acontecem em 4 etapas. Eu expliquei isso hoje nos stories. Vou explicar de novo aqui para quem não viu. Vocês precisam entender isso, certo? Isso aqui é uma introdução, vocês precisam entender para entender tudo que a gente vai falar depois. 4 etapas de ocorrência das eleições americanas. Não é como aqui no Brasil. Entendam uma coisa. Vamos entender uma coisa. Para entender, para compreender as eleições americanas, vocês têm de tirar da cabeça como ocorrem as eleições brasileiras. Tirem da cabeça. Apaguem isso. Certo? Apaguem isso, apaga. Tchau. Ok. Pagou as eleições brasileiras. Não pensem, né, em eleições brasileiras. Vamos focar aqui. Existem 4 etapas de ocorrência das eleições americanas. Né? Primeira etapa é o voto popular. Segunda etapa é a certificação por cada estado. Terceira etapa é o colégio eleitoral. E a 4ª etapa é o que nós vimos hoje. É o Congresso ratificar o resultado do colégio eleitoral. É o que começamos a ver hoje, né? Não aconteceu ainda essa ratificação, né? A Kalina está perguntando o nome do presidente eleito. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda, Kalina. Vamos lá. Segura aqui que você vai entender. Vai escutando a live que você vai entender, né? Então, nós temos 4 etapas para as eleições americanas, certo? Primeira etapa vocês viram, né? A primeira etapa foi o voto popular. Foi justamente onde ocorreu todo esse problema dos votos por correio, dos votos, né, de pessoas mortas, né, votos sem registro, etc. Primeira etapa é essa. Os fundadores dos Estados Unidos, eles previram as eleições dessa forma. Para quê? Para que as pessoas, né, se a eleição for correta, ela caminha tranquilamente. Agora, se a eleição, né, se a eleição ela tiver problemas, aí ela vai tendo as travas nessas 4 etapas, certo? Então, eu vou até abrir aqui no meu Twitter para ver em tempo real se está acontecendo atualizações, porque aí se tiver, eu já aviso a vocês,
certo? Então ela foi pensada dessa maneira para haver as travas durante as eleições, tá bem? Os meses anteriores à eleição americana desse ano, elas definiram, né, muitas coisas mudaram nesses meses anteriores. Por quê? Porque devido ao coronavírus, muitos estados mudaram as suas leis eleitorais, permitindo que as pessoas não fossem votar, se quisessem, não comparecessem para votar pessoalmente, mas pudessem votar por correio. Então a pessoa pedia uma cédula no estado, o governo do estado lá nos Estados Unidos, quem controla cada eleição é o governo do estado, quem executa a eleição, mas quem define as regras são o poder legislativo de cada estado, certo? Fixem isso aqui também. Então, a pessoa pedia uma cédula no governo estadual, o governo estadual enviava uma cédula registrada no nome da pessoa, a pessoa assinava, colocava seu voto e enviava no posto de correio de novo, no posto de coleta de votos, certo? Foi aí que começou a ocorrer os problemas, né? Muitos estados, as legislaturas estaduais, os poderes legislativos de cada estado definiram as regras para que esses votos por correio ocorressem durante o período, né, do coronavírus. E a regra que alguns estados definiram foi muito clara. Por exemplo, o estado de Wisconsin definiu que uma pessoa que estivesse, como eles chamam, indefinidamente confinada. O que é uma pessoa indefinidamente confinada? A pessoa que está no asilo, a pessoa que está no hospital, doente. Essa pessoa estaria dispensada de apresentar sua certidão, né, seu título de eleitor. Lá em Wisconsin eles têm título de eleitor, em outros estados não tem. Então essa pessoa estaria dispensada de apresentar título de eleitor. Isso foi a regra que a legislatura estadual definiu. Apenas para pessoas comprovadamente, não é, confinadas, quer dizer, pessoas em asilos, pessoas em hospitais, etc. O que foi que o governo do estado fez? O governo do estado pegou essa brecha e permitiu que qualquer pessoa pedisse uma cédula de voto por correio, não é, dizendo que estava indefinidamente confinada, sem apresentar justificativa. Resultado, surgiu um monte de gente, né, de repente apareceu um monte de gente que estava em asilo e hospital, sem apresentar justificativa, dizendo que estava indefinidamente confinada e pediram uma cédula, não é, para não apresentar título de eleitor. E assim se furou a exigência do título de eleitor. Na Pensilvânia, o que foi que aconteceu? Isso foi o caso do Wisconsin, eu disse que ia comentar 3 estados, né? Pensilvânia, aconteceu o seguinte, a legislatura estadual, ela permitiu que o voto por correio fosse recebido apenas até o dia das eleições, dia 3 de novembro. O que os correios entregassem depois do dia das eleições não podia mais ser recebido. Por motivos óbvios, né, minha gente? Motivos óbvios. Se os correios entregam depois do dia das eleições, você não sabe se aquele voto foi depositado depois do dia das eleições, realmente, ou se ele foi depositado antes. Então isso é óbvio. Então só podia o deadline era até o dia das eleições. Se recebeu o voto por correio até o dia das eleições, né, podia ser contado. Depois do dia das eleições não podia ser contado. Só que o que fez aí foi o judiciário da Pensilvânia. O Tribunal de Justiça da Pensilvânia mudou o prazo. Disse que podia receber voto até 3 dias depois das eleições, desde que tivesse sido postado antes. Só que aí é muito fácil. Você muda o carimbo, você bota um carimbo, isso abre uma brecha tremenda. E o Poder Judiciário não podia fazer isso. Quem tinha de fazer isso era a legislatura. E a legislatura deu uma regra clara, o Poder Legislativo deu uma regra clara. Até o dia das eleições podia receber os votos. Depois do dia das eleições, não podia mais receber. Mas o judiciário local disse, não, pode receber até 3 dias. Resultado, vocês viram o que aconteceu na Pensilvânia,
né? Passou 3 dias recebendo o voto, e era voto que não acabava, e era voto que não acabava. Ah, encontramos um voto, encontramos mais voto, encontramos 1000 votos, encontramos 100 mil votos, encontramos 50 mil votos ali. Não, o pessoal tem esquecido de contar aqui, né? 20 mil votos, está aqui, chegou agora. Então isso aconteceu na Pensilvânia e foi uma coisa escandalosa, porque o Trump estava lá com 600 mil votos de diferença. 600 ou 800, eu nem lembro. Era uma margem de vantagem que todo mundo olhou assim, não, é impossível virar isso aí. É impossível. Isso aí, numa eleição normal, né, as pessoas já tinham declarado ele vitorioso no estado. Mas aí, como havia esse prazo estendido pelo judiciário, que não podia fazer isso, o judiciário não podia estender o prazo, só quem pode definir o prazo é o Poder Legislativo estadual. Como havia esse prazo estendido, o pessoal foi encontrando voto, e foi achando voto, foi surgindo voto, até que a margem de 800 mil votos, João Victor me falou aqui, João Vitor, meu aluno do curso de Direito como ele 800 mil votos, essa margem foi sendo reduzida, e o Biden passou na frente e ficou com 80 mil votos. Isso foi a Pensilvânia. Michigan, foi o que aconteceu no estado de Michigan. A legislatura estadual definiu uma regra de que o voto por correio, para ser contado, precisava vir com uma assinatura de um eleitor registrado. Então, em Michigan, o eleitor é lá registrado e ele precisa enviar no envelope assinado, né? O voto tem de vir com o registro do eleitor. E o governo do estado simplesmente disse que se o voto tiver vindo sem assinatura, se ele tiver ocorrido sem assinatura, a pessoa que conta o voto poderia assinar pelo eleitor. Veja que coisa. O voto tem de vir assinado pelo eleitor registrado. Porque isso aí é a verificação de que foi ele que votou. Não foi um fantasma que votou, foi ele mesmo, né? E quando chegava lá em Michigan, se chegasse sem assinatura, a pessoa que contava o voto, o oficial de eleição, podia assinar. Então ele podia assinar e ratificava o voto. Então é óbvio que você pode enviar voto em cima de voto, voto em cima de voto, voto em cima de voto, e a pessoa vai só assinando e ratificando, assinando e ratificando. Não é? Geórgia, alguém me pediu para comentar Geórgia. Geórgia foi a mesma coisa. Não teve assinatura de voto. E, de repente, começaram a surgir votos. E vocês viram a Geórgia, vocês acompanharam o drama da Geórgia aqui no meu Instagram. Quem estava aqui acompanhou o drama em tempo real. Teve um momento que anunciaram, a Geórgia foi Trump. Aí depois, não foi, porque encontraram 20 mil votos. Encontraram 30 mil votos. Encontraram 50 mil votos. E passou 2 dias a Geórgia encontrando votos. E ninguém sabia onde é que aquilo ia parar. Então, exatamente, o João Vitor Sampaio está lembrando aqui, pararam as contagens na Geórgia por causa de um cano de água que estourou. Disseram que foi isso. Ninguém viu esse cano de água estourando. Aquilo ali foi... O próprio encanador depois ele disse, não, aquilo ali foi contido rapidamente. Por que pararam? Aí começaram a surgir as coisas estranhas. Não é? Primeiro, vocês marquem aqui o que eu estou dizendo, porque isso é essencial para entender o problema dessas eleições. Quem pode definir as regras para as eleições nos estados é o Poder Legislativo estadual. O que foi que aconteceu nesses estados que estão com problemas e que vêm sendo discutidos desde o início da eleição? As regras foram mudadas não pelo Poder Legislativo estadual, foram mudadas pelo Judiciário, pelo Poder Executivo, pelo governo estadual, pelo secretário de Estado. O secretário de Estado. Na Pensilvânia, a secretária de Estado, ela mudou a regra
Sabe o que a secretária de Estado da Pensilvânia fez? Ela mandou um aviso para as pessoas que não estavam indo votar só nos condados de maioria democrática, né? Então, se tinha um condado de maioria democrata e ela viu, opa, o povo não saiu de casa para mandar, ela mandou um aviso para as pessoas, ei, você não saiu para votar, ainda tem tempo, viu? Venha votar. E nos condados de maioria republicana, ela não fez isso. Então, eles mudaram as regras no meio do caminho, várias e várias vezes, até dar o resultado pretendido. Então, esse é o cerne da argumentação, jurídica da campanha de Donald Trump, certo? O cerne da argumentação é que quem tem o poder constitucional de fazer regras eleitorais são os poderes legislativos estaduais. Pronto. Se tem voto sendo admitido por causa de resolução da secretária de Estado, é ilegal. Se tem voto sendo admitido por causa da Corte do Estado, o Tribunal de Justiça aumentou o prazo, é ilegal. Se tem voto sendo recebido porque o governo do Estado dispensou de apresentar o título de eleitor, é ilegal também. Se tem voto sendo admitido porque o governo do Estado mandou ratificar as assinaturas, é ilegal. Porque quem pode definir as regras são os poderes legislativos estaduais. Entenderam isso aqui? Isso é o principal. Isso é o principal para você entender. Ninguém vai explicar isso para você fora daqui. O pessoal não está explicando isso. Esse é o argumento principal para entender por que as eleições tiveram tantos problemas, né, de ilegalidade, certo? Então, esse é o contexto anterior às eleições americanas, certo? No dia da eleição, eu já comentei um pouco aqui, mas no dia da eleição aconteceu uma coisa, né, impressionante. O presidente Donald Trump venceu o estado da Flórida, venceu o estado de Ohio, e a regra nos Estados Unidos é quem vence Flórida e quem vence Ohio leva a eleição. É quase impossível um presidente vencer dois estados, né, tão importantes e tão diferentes como Flórida e Ohio. Por quê? Porque são estados que têm uma população, um extrato populacional, né, que define boa parte do restante do país. Então, a regra sempre foi, se venceu Flórida e venceu Ohio, é o vencedor das eleições. E o Trump venceu Flórida, Ohio e venceu Iowa, que é outro estado também dos definidores, e não levou a eleição. Porque quando o Trump venceu isso no dia da eleição, e ele estava lá com 100 mil votos à frente em Michigan, 200 mil votos à frente em Wisconsin, 100 mil em Wisconsin, 200 mil em Michigan, eu não me lembro se o índice era esse, 800 mil à frente da Pensilvânia, o que é que o pessoal fez? Todo mundo parou de contar ao mesmo tempo. Todos os estados pararam de contar ao mesmo tempo. Eles disseram, não, nós precisamos dormir. Nós precisamos descansar. Tem muitos votos aqui ainda para contar e não dá para contar agora. Ou no caso da Geórgia, interromperam porque não, o cano estourou ali, então não temos como, né, fazer a contagem agora porque o cano estourou. Então, o que aconteceu na noite da eleição foi isso, interromperam impressionantemente, interromperam as contagens desses estados na madrugada da eleição. Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin. Eu estava acompanhando aqui em tempo real, eu acompanhei até as 3 da madrugada, até as 4 da madrugada, eu vi o dia nascer. Mais de 4 da madrugada, eu vi o dia nascer, né? E eu acompanhei em tempo real aqui o que estava acontecendo. E o Trump estava na frente em tudo. E o pessoal da esquerda já estava chorando, os canais esquerdistas, o pessoal já estava chorando e tal. Ah, não, aconteceu de novo, etc. Fui dormir. Quando eu acordo de manhã, eu acordo com a Cibele que me acordou de manhã, a minha esposa, tá aqui na live. Ela me acordou de manhã, 9 horas da manhã, dizendo, amor, Trump tá perdendo. Eu fiz, hã? Como é?
O que está acontecendo? Como é possível isso? Eu peguei o celular na mesma hora, rodei o Twitter, rodei as minhas fontes e, de fato, de madrugada aconteceu aquele evento que vocês viram, né? Isso rolou como um meme na internet. O gráfico de Wisconsin fazia isso, né? A linha de Biden estava aqui, de repente, de madrugada, ela faz isso. Pip! Ela dá um salto. Todos os votos quebraram para Biden naquele momento. Todos os votos quebraram para Biden. Lá em Wisconsin, em Michigan faz a mesma coisa. Pá! Todos os votos. É uma coisa impressionante. Geórgia e Pensilvânia demoraram mais porque era muito voto que tinha que encontrar ali, né? Foram encontrados vários votos. Então, na madrugada da eleição, houve essa pausa na noite que mudou tudo. Depois dessa pausa, no meio da noite, que ninguém sabe o que foi que houve, né? Ninguém sabe o que foi que houve. Teve voto que foi, né? A Pensilvânia teve um... Eu não me recordo agora o dado, mas teve um bloco de votos, né? Que 200 mil votos foram para Biden e 2 mil para Trump. Num bloco só. Qual é a chance disso acontecer? Me perdoe se esse número estiver errado, mas era uma coisa assim escandalosa. Era algo assim de centenas de milhares para Biden e alguns milhares, alguns mil e alguma coisa para Trump. Né? Esse dado foi apresentado nas audiências que houve na legislatura estadual, lá na Pensilvânia. Então, essas coisas aconteceram, pausa para a noite, isso gerou uma série de processos judiciais. Uma série de processos judiciais aconteceram, não é? Questionando justamente o que eu apresentei no início. Vocês vão admitir votos baseados numa regra que não foi elaborada pelo Poder Legislativo? Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Houve 3 grupos de processos. Primeiro, houve os processos que questionavam essa matéria, essa que eu estou, falando. Votos que foram recebidos com base numa regra que não era definida pela legislatura estadual. Esses são os processos constitucionais. Depois, houve uma série de processos que questionava a regularidade da própria votação. Então, questionava a falta de observadores. Aqui no Brasil, nós conhecemos como fiscais de eleição, não é? Lá nos Estados Unidos, estavam impedindo os fiscais de eleição de entrar nos centros de votação. Os fiscais de eleição não estavam entrando no centro de votação. Tornou-se famosa aquela cena lá em Michigan, em que o pessoal estava cobrindo o centro de contagem, as janelas do centro, com papelão, para ninguém ver o que estava fazendo lá dentro. Aí saiu aquela gravação na Geórgia, não é, que todos vocês viram. Eu não posso dizer direito o que tem na gravação, né? A maioria de vocês deve ter visto malas, etc. Não posso dizer porque por motivos de Instagram, né? Mas vocês sabem o que aconteceu. Então, na verdade, isso aqui eu estou falando de uma série de coisas, né, que o Instagram provavelmente vai achar ruim. Provavelmente Mark Zuckerberg vai achar muito ruim essa série de coisas que eu estou falando aqui. Mas isso gerou uma série de processos judiciais, né, nos Estados Unidos. Primeiro, com o argumento constitucional. Segundo, questionando a legalidade da própria votação. Falta de fiscais de eleição. Falta de assinaturas. Pessoas mortas votando. A Associação Judicial Watch, ela fez uma apuração nas listas de registro de eleitor antes das eleições, em que ela encontrou 1,8 milhões. 1,8 milhão. Correta, milhão. 1,8 milhão de votos de eleitores que não estavam registrados, não deveriam estar registrados. Não deveriam constar na lista, né, de eleitores.
Por quê? Pessoa morta, não é pessoa que não mora mais no estado, pessoa que está presa. Então esses nomes ainda estavam lá. 1,8 milhão. E a entidade, a Associação Judicial Watch, né, ela fez essa apuração, bateu com os dados de Previdência Social e etc. e encontrou 1,8 milhão de pessoas. Né? Então, houve esse segundo grupo de processos que questionava a própria regularidade da eleição. E um terceiro grupo de processos questionou o software de contagem dos votos, que é o software conhecido como Dominion. Então, esse terceiro grupo de processos questionou, né, esses processos, esse software de contagem, porque alegavam que o software estava mudando votos. E de fato isso acontecia na televisão. Há vários vídeos mostrando isso. A contagem direta com o software, ela mostrava a mudança de voto. Né? Então, uma hora aparecia 20 mil a mais, outra hora 20 mil a menos. Minutos, assim, segundos. Então, esses três tipos de processos ocorreram e eles começaram a ser negados. Por que eles começaram a ser negados? A maior parte eram por razões processuais. Razões processuais. Era dizendo que não tem interesse processual, não tem justificativa, não tem isso, não tem aquilo. Não analisavam o mérito do processo. O mérito do processo. O que é o mérito? O mérito é a prova, os fatos. Isso é mérito. Quem não é de direito aqui, quando você ouvir alguém falando o mérito do processo são as razões do processo. As provas apresentadas, os documentos, os fatos, etc. Todos os processos judiciais foram negados, eles não analisavam o mérito do processo. Eles só analisavam as razões processuais, negavam por motivos processuais. Diziam, não, essa pessoa aqui não tem legitimidade, ou seja, ela não pode colocar o processo. Não, esse processo foi colocado fora da data. Né? Teve um caso clássico, na Pensilvânia, tentou-se colocar o processo antes das eleições, para impedir que a fraude ocorresse. Aí a Suprema Corte da Pensilvânia disse, não, está muito cedo, você não sabe nem se vai ocorrer nada ainda. Aí colocaram o processo depois das eleições. Aí o Tribunal de Justiça da Pensilvânia foi e disse, não, está muito tarde, agora já ocorreu. Então quer dizer, você não pode entrar com o processo em momento nenhum. É isso que estavam dizendo lá, né? Essa estratégia dos processos judiciais foi caminhando, vários processos foram caindo, sem analisar o mérito processual, certo? Exceto o estado de Wisconsin, que analisou o mérito e disse que realmente não dava para aceitar votos sem o título de eleitor. Mas por que não deu certo lá? Porque eles disseram que para recontar esses votos tinha que confirmar caso a caso quem podia apresentar ou não o título de eleitor. Então ficou uma coisa inviável para fazer em 10 dias, 15 dias. Né? Então eles começaram a trabalhar lá no Poder Legislativo. Houve várias audiências nos poderes legislativos estaduais, porque as legislaturas estaduais, elas possuem lá nos Estados Unidos autoridade para definir a eleição. Então se eles quisessem revogar a eleição e fazer uma nova, eles poderiam. Começou-se a expor nas audiências nos poderes legislativos as evidências, as provas do que tinha acontecido. Né? E houve várias audiências no Arizona, na Geórgia, em Nevada, Pensilvânia, provas contundentes. Foram feitos vários comitês judiciários para aferir o que é que estava, como é que julgava aquilo ali. E alguns estados chegaram a conclusões. Né? O estado da Geórgia, o Comitê Judiciário da Geórgia, recomendou que descertificassem a eleição para Biden. O estado da Pensilvânia a legislatura enviou uma carta ao Senado, ao Congresso, ao líder do Senado, Mitch McConnell, enviou uma carta, né, dizendo que era recomendável que descertificasse a Pensilvânia, porque não dava para saber quem tinha vencido no estado. O Arizona, né,
também houve uma resolução que foi intentada para descertificar o Estado. Então essas coisas aconteceram e as legislaturas, elas tentaram levar isso adiante, mas foram tarde demais. Perderam muito tempo levando a coisa, muito tempo, e chegamos até o dia de hoje sem que essas legislaturas concluíssem o processo de descertificação. Nesse meio do caminho houve o processo do Texas. O processo judicial do Texas foi uma coisa assim. Naquele processo, quem está aqui, quem lembra dos meus comentários sobre o processo do Texas? Eu passei 2, 3 dias comentando sobre o processo do Texas. Quem lembra aqui, não é? Quem lembra aqui o que foi que eu falei? Levanta a mãozinha aí quem lembrar o que foi que eu disse sobre o processo do Texas. Vocês lembram que eu falei que o processo do Texas era clima de guerra civil? Que era uma coisa assim. Eu falei naquele momento, né? Olha, o pessoal está levantando, lembra do que eu disse. Eu falei, isso aqui é uma coisa que nunca aconteceu. O Texas, ele entrou com um processo contra os outros estados questionados. Contra o estado da Pensilvânia, o estado do Michigan, o estado da Geórgia. Alegando o quê? Olha, nós seguimos a Constituição na nossa eleição. Foi isso que o Texas disse. Nós seguimos a Constituição na nossa eleição. Fizemos uma eleição limpa e tal, tá aqui tudo correto, etc. Esses estados aí não seguiram a Constituição. Então nós não somos obrigados, nós não podemos ser obrigados a aceitar o resultado da eleição desses estados aí, da maneira como eles conduziram. Por quê? Porque a Constituição é um contrato, é um pacto entre esses estados. Então, se um estado segue o resultado e os outros, né, violam a Constituição, então um lado está quebrando o acordo. Esse era o argumento do processo do Texas. E foi o maior processo judicial, porque quando o Texas entrou, outros 19 estados entraram ao lado do Texas. Então você já tinha aí quase metade do país entrando ao lado do Texas. Depois a outra metade entrou diante em auxílio, a outra metade do país entrou em auxílio da Pensilvânia, da Geórgia, etc. Então você praticamente teve metade dos estados brigando com a outra metade dos estados num processo judicial. E um processo judicial muito bem construído. Eu li a petição do processo. O argumento era constitucional. O argumento era esse que eu falei para vocês. Olha, esses estados aí criaram regras eleitorais sem ser através dos poderes legislativos. Eles criaram através do governo de estado. E não pode fazer isso. E o Texas não fez isso. Era isso que o Texas dizia. Então nós seguimos as regras e eles não. Como é que nós vamos aceitar um resultado que nos afeta? O Texas não vai ser afetado pelo resultado das eleições? É claro que vai ser afetado. É claro que vai ser afetado, porque eles estão dentro do país. Então o presidente que sair dali vai ser o presidente deles. Então o Texas disse, nós somos afetados por esse pessoal não ter seguido as regras. Nós temos um pacto aqui, esse pacto se chama Constituição. Eu sigo as regras e você também. E o que foi que aconteceu com o processo do Texas? A Suprema Corte ficou com medo. Era um processo grandioso demais. A Suprema Corte ficou com medo de se meter na política. E ela negou o processo sem analisar o mérito, dizendo que o Texas não tinha interesse processual. O Texas não tinha legitimidade para processar. Porque o Texas não podia questionar uma regra de outro estado. Ora, como é que não pode? Se ele é afetado diretamente pelo modo como esse outro estado conduziu a eleição. Então é evidente que esse argumento foi uma fuga. Apenas 2 justices da Suprema Corte, o Samuel Alito e
o Clarence Thomas, que são dois justices admiráveis, antigos, né? Não tão antigos assim, mas mais antigos. Eles disseram que não, é claro que o Texas tem legitimidade para processar, porque ele é afetado pela decisão. Ele é afetado pelas eleições. Então vamos deixar ouvir o processo. Qual é o medo que esse pessoal tava de ouvir um processo? Qual é o medo que esse pessoal tava de deixar apurar os fatos? As pessoas só estavam querendo apuração, as pessoas só estavam querendo ver o que estava acontecendo. As pessoas só queriam aferir se aquilo foi legal ou não. Qual é o medo de deixar isso acontecer? Quem é que tem medo dessas coisas acontecerem? Então, a Suprema Corte resolveu negar o processo por razão processual, sem analisar o quê? Vocês agora já sabem, né? Eu expliquei pouco antes. Sem analisar o mérito. Então, isso aí foi o que aconteceu e nos trouxe ao dia de hoje. Todo esse período, né, tudo isso que passou, vocês acompanharam. Pessoal, eu estou há 2 meses, desde o dia das eleições, comentando aqui, vocês sabem disso, comentando cada passo e dizendo o que é que poderia acontecer. E essas coisas têm acontecido. Quando aconteceu esse processo do Texas, eu disse, esse país aqui está fragmentado. Você pega um país que tem tradição de guerra civil, eles têm uma história de guerra civil. Como é que foi a Revolução Americana? Como é que começou os Estados Unidos? Os Estados Unidos começou com a guerra. Não é? E quais foram os 2 motivos pelos quais o povo fez a Revolução Americana? Porque o poder central, lá na Inglaterra, não estava respeitando as regras reconhecidas por eles próprios aos colonos. Os colonos tinham suas regras reconhecidas há muito tempo. E isso estava escrito nas cartas de colonização. Quando o poder central, na Inglaterra, começou a desrespeitar as regras reconhecidas, o povo começou a achar ruim. Opa, peraí, então quer dizer que você me reconhece a regra, eu estou cumprindo aqui tudo certinho e você de repente diz que não vale mais. Então os Estados Unidos começou dessa insatisfação, a Revolução Americana surgiu disso. Vejam que a situação é muito parecida. E aí entrou o problema dos impostos. A Inglaterra queria aumentar impostos sem consultar os representantes, não é, da colônia. E aí gerou aquele princípio famoso, né, que acabou se tornando um princípio constitucional em vários países, no taxation without representation. Quer dizer, nada de novos tributos sem termos representação. Eles não queriam acolher novos tributos sem ter representação, sem ter um representante falando por eles. Então, os Estados Unidos começou com isso. E agora você tem uma situação em que as pessoas não estão se sentindo mais representadas. Porque elas tentaram, por todos os meios legais possíveis e imagináveis, eu expus aqui, eu demorei 40 minutos nessa live expondo, resumindo, elas entraram em todos os meios legais possíveis e imagináveis, né, para obter uma simples apuração dos votos, uma simples auditoria dos votos. O que é que o pessoal queria? O pessoal queria confirmar as assinaturas. O pessoal queria confirmar se o cara estava registrado. O pessoal queria confirmar se o voto tinha sido postado na data correta. Eles só queriam ver se as regras estavam sendo seguidas, somente. Porque cada voto ilegal cancela um voto legal. Então isso é tratar as pessoas que cumpriram as regras de forma desigual. Esse é o argumento constitucional que eles utilizaram. Então, é óbvio que se você pega um país, né, se você pega um país que tem uma história de se revoltar, ele foi fundado com uma revolta contra a falta de representatividade.
Porque as pessoas estavam seguindo as regras, e o lado que tem o poder não queria seguir as mesmas regras. Você pega um país nessa situação. Você pega um país que já teve uma guerra civil, né? Estado contra Estado. Sul contra o Norte. E você, ao invés de providenciar a essas pessoas a transparência eleitoral que elas precisam, para acreditar no resultado, confiar na coisa. Não, confiar. Ok, o Biden venceu mesmo. Ao invés de você fazer isso, você nega elas e você esconde tudo. O que é que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a negar processo sem aceitar o mérito, sem analisar o mérito. O pessoal começou a não analisar provas. O pessoal começou a omitir documentos. A gravação que saiu do Trump com o secretário de Estado da Geórgia foi sobre isso. O Trump estava cobrando dele, libera os documentos, a campanha precisa ter acesso aos documentos, a gente precisa analisar isso aí. E o cara não queria. Então, as pessoas começam a omitir documentos, as pessoas começam a limpar computadores, como aconteceu na Geórgia também. Limpar os computadores, né, os dados do software. Começam a censurar as pessoas no YouTube, derrubar todos os vídeos que tratam do assunto, censurar o Twitter. Bloquearam aqui, eu estou vendo agora, bloquearam 2, já avisaram aqui na live, eu fui olhar, bloquearam 2 tweets do Trump. O Twitter bloqueou 2 tweets do presidente dos Estados Unidos. E um dos tweets era ele convocando as pessoas a se acalmarem. Que ele entendia, mas que se acalmassem. Então, você começa a censurar as pessoas, você começa a evitar que elas, né, realizem todos os meios legais, honestos, constitucionais de aferir a verdade, e você quer que o pessoal faça o quê? O que é que você quer que o pessoal faça? O pessoal ficou com raiva. É claro que ficou com raiva, né? O pessoal está dizendo que bloquearam a conta do Trump, mas eu estou acessando a conta dele aqui. Acho que bloquearam então o acesso dele à conta. Pode ter sido. Mas isso era uma coisa que o Twitter já ia fazer. Eles já tinham anunciado que iam fazer isso. Que iam bloquear o Trump. O cara lá, o Jack do Twitter, ele odeia o Trump. Então ele já ia anunciar, ele já ia, né, fazer isso de um jeito ou outro. Tem muito dedo das Big Techs aqui, porque o Trump queria revogar a regra de imunidade das grandes empresas de tecnologia. Imunidade a processo judicial, para que eles pudessem ser processados por censura. Então, é claro que esse pessoal ia fazer isso, né? Então chegou no dia de hoje, o pessoal revoltadaço, né? Aí vocês têm que diferenciar o que foi que aconteceu, né? Primeiro, houve lá um movimento que estava marcado há 20 dias, um mês mais ou menos, para o dia da eleição, dia 6 de janeiro, né? Que foi a marcha para salvar a América, né? Então foi esse movimento que houve hoje. Passou a manhã inteira, né? Eu vi várias estatísticas, desde 450 mil pessoas até quase 1 milhão de pessoas. Muita gente em Washington, muita gente. Já tinha acontecido uma dessa logo depois da eleição, a March for Trump. Eu mostrei isso aqui no Instagram, né? Então o pessoal se reuniu, muita gente, postei umas fotos aí hoje, né, para pedir isso, para pedir que o Congresso americano, né, eles revogassem, não aceitassem os votos dos estados complicados. Os votos dos estados complicados. Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, né, Arizona e Nevada. Esses estados, eles enviaram 2 grupos de eleitores. Eles enviaram um grupo de eleitor para Biden e um grupo de eleitor para Trump, para o Congresso poder escolher qual grupo aceitava. Aí o pessoal está perguntando aqui sobre o Mike Pence. O que é que acontece com o Mike Pence? O Mike Pence é o presidente do Senado, porque lá nos Estados Unidos o vice-presidente dos Estados Unidos é o presidente do Senado, né? E o presidente do Senado tem
na Constituição a competência de contar os votos. É ele que anuncia a contagem dos votos. Então houve uma discussão, né? Houve uma discussão sobre se o Mike Pence teria autoridade para aceitar, nesses estados que enviaram 2 grupos de eleitores, aceitar um grupo de eleitores legais para Trump ou o grupo de eleitores para Biden. Então, houve essa discussão, se ele poderia fazer essa escolha do grupo de eleitor. Ou se ele, pelo menos, poderia enviar de volta para os estados, para que os estados ratificassem. Já que esses estados mandaram 2 grupos de eleitores, então ele enviaria de volta dizendo, ó, tem 2 grupos aqui, eu não sei qual é o que a gente deve receber. Então, toma aí vocês e os poderes legislativos estaduais resolvam, em tempo emergencial, qual é o grupo que eu devo aceitar. Então, houve muito pedido para que o Mike Pence fizesse isso, e ele hoje de manhã soltou uma carta dizendo que não ia fazer isso, porque ele achava que ele não tinha autoridade constitucional para isso. Só quem podia fazer era o Congresso como um todo. Existem 2 teses em discussão aí, não é? A tese que o Mike Pence está sustentando é uma tese que foi discutida, isso nunca aconteceu na história, então havia 2 teses divergindo. E havia essa outra tese, né, de que ele podia enviar para o legislativo estadual, para que o legislativo decidisse. Então, infelizmente, ele não adotou essa posição, que também não teria, né, nenhum problema. Ele poderia simplesmente dizer, olha, eu não sei, mandaram aqui 2 grupos de eleitores, eu não sei qual eu devo aceitar, então mando de volta para os estados e os estados que se resolvam. Ele simplesmente estava enviando de volta. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi a objeção eleitoral. O que é a objeção eleitoral? Um estado complicado pode ser objetado por um representante, lá deputado federal, que nós conhecemos aqui, se chama representante. Um estado pode ser objetado por um representante e por um senador. Se um representante objetar o estado de um senador, né, um senador se juntar, aí esse estado, a sessão é desfeita, a sessão conjunta para reconhecer o presidente é desfeita, e cada casa, o Senado e a Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados de lá, vai discutir o que fazer. E foi isso que aconteceu hoje. Não é? Quando começaram a chamar os estados pela ordem alfabética, o primeiro estado que foi chamado dos complicados foi o estado do Arizona. Quando o estado do Arizona foi chamado, o representante Paul Gosar, que é lá do próprio estado do Arizona, ele disse que objetava o resultado e que estava sendo seguido pelos seus colegas do Arizona. E aí o Mike Pence, que estava presidindo a sessão, perguntou se algum senador se juntava a ele. Na mesma hora, o senador Ted Cruz, do Texas, se levantou e disse, eu me junto. E aí cumpriu o requisito constitucional, né, o requisito eleitoral. Um deputado e um senador objetaram o resultado do Estado. Então, com isso, a sessão foi desfeita. E quando a sessão foi desfeita, cada grupo, cada casa se reuniu no seu próprio lugar. A Câmara dos Deputados, a Casa dos Representantes de lá, se reuniu para discutir o que é que tinha que fazer, e o Senado se reuniu para discutir o que tinha que fazer. Qual era a proposta do Ted Cruz? A proposta do Ted Cruz era apurar. Ele queria utilizar um precedente da eleição de 1876, em que foi eleito o presidente Rutherford Hayes. Essa eleição de 1876 também teve uma grande, várias denúncias, muitas dúvidas e etc. Então o que é que o que é que o Congresso fez naquela época? Para sanar a dúvida, nós vamos instituir aqui uma comissão eleitoral emergencial composta por 5 senadores, 5 deputados
e 5 justices da Suprema Corte. Isso foi em 1877. Essas 15 pessoas vão analisar essas denúncias e vão dizer se elas devem ser acolhidas ou não. Vão ouvir as provas realmente. Então eles queriam fazer por lá uma CPI, certo? Colocando em termos brasileiros. Uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Era isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram em 1877 e foi isso que o Ted Cruz propôs fazer agora. Olha, antes de vocês decidirem se aceitam ou não os votos, vamos ouvir. Até agora ninguém ouviu. Até agora ninguém analisou mérito, ninguém analisou documento, ninguém analisou nada. Então vamos ouvir, vamos fazer uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral vai definir se esses documentos, né, devem ser aceitos ou não, se essas provas devem ser aceitas ou não. Foi essa a proposta do Ted Cruz. Quando estava havendo o debate, começou o que vocês viram hoje, né? Várias pessoas subiram nas escadas do Capitólio para fazer pressão sobre os congressistas. Muita gente eram pessoas populares, era a população mesmo, pacificamente estava lá fazendo pressão e etc. Só que você tem que entender uma coisa. É como eu disse há pouco, não é? É como eu disse há pouco. Você nega todas as maneiras legais e constitucionais do pessoal obter apuração, obter, né, transparência eleitoral. Aí você nega todas as maneiras legais e constitucionais deles fazerem isso e quer que o pessoal fique calmo. Você censura as pessoas, derruba vídeo no Twitter, derruba vídeo no YouTube e o pessoal não fica calmo. O pessoal não fica calmo porque eles têm uma tradição disso, de não aceitar regras sem representatividade. Então as pessoas invadiram, né? Invadiram o Capitólio, a sessão foi suspensa, o Capitólio foi evacuado, Mike Pence foi retirado de lá, Nancy Pelosi foi retirada de lá, Nancy Pelosi seria a presidente da Câmara, né? Foi retirada de lá, todos os representantes, os congressistas foram todos evacuados, porque o pessoal entrou no Capitólio. Entrou no Capitólio. E eles estavam... olha, veja só. Eu sei que vários lugares estão dizendo era infiltrado Antifa. Eu não ignoro o fato de que haveria sim infiltrados dos Antifa lá dentro para, né, provocar tumulto. Eu não ignoro o fato. Mas eu sei que havia, não eram todos, havia sim pessoas, população revoltada. População revoltada porque estava vendo que não tinha poder mais para nada. Só negavam a eles tudo que eles pediam. Então havia sim população revoltada. Por que eu sei disso? Porque o que aconteceu hoje nos Estados Unidos foi uma reprise do que nós vimos no Brasil em 2013, 2015. E nós vimos aqui no Brasil como era que funcionavam as coisas, como é que aconteceu o negócio, né? Nós vimos aqui no Brasil. Nós vimos que no Brasil havia Black Bloc infiltrado, tentava fazer, né, violência, mas também havia o pessoal que estava revoltado, pessoal, população honesta revoltada. Então, eu não ignoro que ali havia muitos populares também, certo? Havia muitos populares também. Eles ocuparam primeiro a Casa dos Representantes, depois ocuparam o Senado. E aí começou o show de hipocrisia que vocês viram hoje, né? O Biden foi fazer um discurso contra o extremismo, né? Contra a violência, que isso não era a América, etc, etc. Mas contra Black Lives Matter, a Antifa, nada disso ele nunca fez discurso. Ele sempre disse que era democrático, que era pacífico. Black Lives Matter estava queimando a cidade de Washington um tempo atrás. Queimando, tem uma foto, né, de helicóptero da cidade de Washington pegando fogo, né? Eles incendiavam prédios. Aí vocês querem que vejam só a situação dos americanos. Os caras foram trancados em lockdown por vários meses. Eles foram levados à falência. Negócios foram levados à falência, né?
E você fica, né, segurando essas pessoas ali durante esse tempo, nega a elas todas as chances de obter uma apuração eleitoral. Quer que o pessoal esteja calmo? E aí o Biden vai lá dizer, o extremismo, né, não sei o quê, A mídia foi lá dizer, né, a Roberta tá lembrando aqui, a mídia, nossa, eu estava acompanhando a mídia estava em choque. Eu estava acompanhando um canal, agora eu não lembro, eu fiquei transitando de canal em canal, tinha um canal que a jornalista estava tremendo, minha gente, ela estava assim, eu não entendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, isso não é a América, ela estava tremendo, mas quando acontecia a mesma coisa com a Antifa, né, ninguém falava nada, era tudo democrático, a CNN dizia que era uma manifestação pacífica, etc. Vocês entendem, vocês sabem como esse pessoal faz, como eles agem, não é? Então foi isso que aconteceu. Eu não acho que todo mundo lá, que estava lá, não é, nessa revolta que houve hoje, era Antifa, eu não acho. Eu acho que havia sim populares revoltados. Eu já tinha cantado essa pedra aqui, no momento em que houve o processo do Texas, com aquela divisão dos estados, praticamente metade do país de um lado, metade do país do outro, eu disse, olha, o clima está ficando pesado. O clima está ficando pesado, eu disse a vocês isso, e eu reitero, hoje nós tivemos a prova. O clima ficou pesado. Várias pessoas, né, se revoltaram e vão continuar se revoltando. Aí agora, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Isso é o que acontece quando você nega às pessoas representatividade. Os donos do poder acham que mandam demais e tinha senador que estava rejeitando seu próprio voto, rejeitando seus próprios eleitores, chamando seus eleitores de deploráveis e etc. Você veja o líder do Senado republicano, né, o Mitch McConnell, o cara abandonou seus próprios eleitores para reconhecer tudo isso que estava havendo. Ele disse, não, está tudo tranquilo, não aconteceu nada demais. Então, isso é o que acontece quando você nega para as pessoas representatividade, certo? A coisa ficou indefinida, eu vou ver se a sessão vai voltar ou não, agora à noite. Deixa eu até conferir aqui se voltou ou não. Eu vou dar uma olhada nesse momento aqui, vou atualizar aqui para ver se... a sessão já voltou. A sessão voltou e o Mike Pence está fazendo algum discurso agora. Eu não sei o que é que ele está fazendo, porque eu desliguei o áudio para fazer a live para vocês aqui. Então recuperaram, né, o controle do Congresso. E as objeções continuam. Estão reiniciando a objeção ao estado do Arizona. Então, isso ainda vai dar pano para manga. Hoje foi um exemplo do que acontece, né, quando você deixa as pessoas sem representatividade. Certo? Sem representatividade. É isso que aconteceu. Vocês viram todo esse panorama, né, anterior, levou ao estado atual. Entenderam, pessoal? Vocês estão gostando dessa análise que eu estou fazendo aqui? Estão entendendo isso que está acontecendo? Isso que eu estou explicando? Estão entendendo? Porque agora, né, me falem aí se vocês estão entendendo. Manda uma mãozinha, manda um legal. Diz que estão entendendo. Diz que eu vou passar para a minha última parte para poder voltar aqui e acompanhar a sessão. Eu disse desde o começo que eu tinha uma notícia. Quem ficasse até o fim receberia uma notícia. Tomar uma água, que eu passei 1 hora falando praticamente sem tomar água, né? Que bom que vocês entenderam, que bom que vocês pegaram. A situação é essa, o que é que eu acho? Né? O que é que eu acho? Eu acho que o clima, né, ficou imprevisível, totalmente imprevisível, certo? A coisa foi para um nível, né, que por mais que fosse previsível que acontecesse, agora nós não sabemos os resultados disso. Porque antes estava tudo muito formal, mas agora se viu uma manifestação popular, né, que pegou pesado.
Então, uma coisa que deve começar a pesar na cabeça dos representantes, dos congressistas agora é: se nós não apurarmos o que esse pessoal está querendo que nós apuremos, não é? Será que a coisa piora? Tinha democrata agora já anunciando que ia pedir a prisão de Donald Trump. Vocês acham que se Donald Trump for preso a coisa melhora? Tinha uma representante, uma congressista dos Estados Unidos já fazendo os artigos do impeachment de Donald Trump. A Ilhan Omar, lá de Minnesota. Ela anunciou que estava escrevendo já os artigos do impeachment de Donald Trump, para que ele fosse impedido de continuar como presidente dos Estados Unidos. Então, vocês acham que a situação melhora? Isso foi o que foi feito até agora. Entenda uma coisa. O Lenin dizia que existem dois tipos de contradição. Lenin. Existe a contradição antagônica. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, que vocês vão compreender muita coisa. Vocês vão compreender muita coisa. Presta atenção. Captem aqui o momento, entendam. Já já eu libero vocês, eu vou dar a minha notícia, eu vou fazer a surpresa que eu disse que ia fazer, não é? O anúncio que eu ia fazer, mas capta atenção nisso aqui que isso é muito importante. O Lenin diz que existem dois tipos de contradição: contradição antagônica e contradição não antagônica. O que é uma contradição não antagônica? É um movimento político em que dois grupos se batem, se opõem, mas o resultado já está definido. Então, na prática, aquele conflito político é só pro forma. O resultado já está definido. Quando você tem o controle político, você faz contradição não antagônica. Você move aparentes contradições, não é? Estratégia das tesouras, você move aparentes contradições e as pessoas acham que, nossa, está havendo aqui uma oposição política, mas é só um teatro. Isso é uma contradição não antagônica. Agora, existe uma contradição chamada contradição antagônica. O que é essa? Essa é a que a oposição política é tão grande que tudo que você fizer piora. Tudo que você fizer piora. Quer que eu dê um exemplo para você? Brasil 2015. Brasil 2015. O Brasil estava numa contradição antagônica. Todo mundo queria a Dilma fora e tudo que a Dilma fizesse não era aceito. Se a Dilma dissesse naquele momento: não, eu aceito tudo, eu vou abandonar o PT e vou deixar de ser socialista, ninguém aceitava. Todo mundo dizia: é mentira sua. Isso é uma contradição antagônica. É quando o conflito político se acirra de tal maneira que nada do que acontece é aceito. Só aumenta o conflito. Aumenta o conflito. Então os Estados Unidos estão num momento de contradição antagônica. Quer dizer, tudo que se faz piora. Tudo que se faz piora. Se o pessoal tentar fazer o impeachment de Donald Trump agora, dizendo que ele levou as pessoas à revolta, vai acontecer uma contradição antagônica, vai piorar. Se o pessoal tentar prender Donald Trump, vai piorar. O Twitter, quando faz isso aqui, veja o que aconteceu até agora. Tudo isso foi contradição antagônica. Censuraram, impediram acesso, etc. Isso é contradição antagônica. Então, atentem aos próximos dias. Taiguara, o que é que vai acontecer? Gente, eu não sei. Entendam uma coisa. Tudo foi para um nível de imprevisibilidade em que, literalmente, tudo pode acontecer. É aquela frase do Júlio César que eu postei aqui nos stories do Instagram um dia desse. Quando César cruzou o Rubicão com o seu exército e tomou o poder em Roma, quando ele atravessou o rio Rubicão, ele disse: Alea iacta est. A sorte está lançada. A sorte está lançada. Tudo pode acontecer. O César podia ter perdido tudo. Ele venceu. Não é? Alea iacta est.
Então a sorte está lançada, tudo pode acontecer agora. Tudo pode acontecer. Porque o Rubicão foi cruzado pelo próprio povo americano. E tudo o que fazem piora a contradição. Então é imprevisível. O professor Olavo de Carvalho diz que em momentos como esse, nós devemos sentar e observar. Então eu fiz uma análise para vocês de tudo o que aconteceu até agora, porque já está sedimentado. E agora eu vou observar o que vai acontecer nos próximos dias e aprender com o momento. Porque nós brasileiros, qual é a nossa posição aqui no Brasil? Nós somos o próximo alvo dessas coisas todas. Temos que ter consciência disso. Nós somos o próximo alvo. Porque se você tira o Brasil do jogo também, a América está toda controlada. Viram o que aconteceu na Argentina? Viram o que aconteceu no Chile? Né? Então nós temos o dever de sentar e entender essas coisas, analisar com cuidado, entender o poder, entender o que move a política realmente. O que move a política realmente. Entender os fatores reais de poder. Para compreendermos qual é o lugar nosso brasileiro. Nós hoje somos espectadores do que está acontecendo. Mas vai chegar um momento que nós seremos agentes. E aí, se a gente não entender as coisas, fica pior. Então, eu tenho um anúncio para fazer. Não é? Eu tenho um anúncio para fazer. Eu vou ofertar para vocês, nesse momento, neste exato momento aqui, se você quer entender o poder e quer fazer uma análise como essa que eu fiz, entender cada um dos passos, ver o que está acontecendo, não ficar levando soco sem saber de onde vem, compreender as coisas como elas são, né? Se você quiser compreender isso, eu estou oferecendo a você a possibilidade de uma masterclass. Uma masterclass com o tema Como Fazer Análise Política. Eu vou ensinar você a fazer análise política. Eu vou ensinar você a entender o poder, a compreender como é que faz uma análise dessa que eu fiz. Entender cada um dos fatos que realmente importam. Tudo isso que eu fiz nos últimos 2 meses, né, e que eu fiz hoje aqui com vocês, em tempo real, né, eu vou oferecer a possibilidade de você participar dessa masterclass, como fazer análise política, e nós vamos analisar as eleições americanas. Agora, onde é que nós vamos fazer essa masterclass? Onde é que nós vamos fazê-la? Onde é que nós vamos, né, que você vai ter acesso a ela? No curso Direito Como Ele É. Ela vai ser exclusiva para os alunos do curso O Direito Como Ele É. Então eu estou reabrindo neste exato momento. Eu lancei o curso há 2 semanas. Eu estou reabrindo neste exato momento as inscrições para o curso Direito Como Ele É. Não pretendia reabrir agora, mas o tempo urge, as pessoas precisam entender o poder, as pessoas precisam entender o que é que está acontecendo, e no próximo dia 15/11 eu vou dar essa masterclass Como Fazer, 15 de janeiro, né? Próximo dia 15 de janeiro, semana que vem. Eu vou até passar essa masterclass na frente das outras que eu tenho para dar no curso. No curso Direito Como Ele É, você vai entender o poder de fato. Entender toda essa questão que envolve matéria jurídica, matéria de política, poder, à luz da filosofia clássica. Você vai saber fazer análise como essa que eu estou fazendo. Então, o link está na bio, você vai poder fazer as inscrições, são apenas 12 vezes de R$ 97. 12 vezes de R$ 97. Faz o cálculo, você vai ter o curso por 2 anos. São 68 horas de aula, minha gente. Tem aula especial com o professor Olavo de Carvalho, tem aula especial com o professor Vitor Sales Pinheiro, tem aula especial com o desembargador Ricardo Dipp. 68 horas de aula, e eu ainda vou dar essa masterclass lá, como fazer análise política. Analisando estudo de caso, né? Estudo de caso, as eleições americanas. Todo mundo que já está no curso vai receber a mesma aula, tá? Todo mundo que já está no curso vai receber a mesma aula. 12 vezes de R$ 97 e você tem o curso por 2 anos. Agora faz os cálculos. Faz os cálculos. À vista, R$ 999. Se você fizer o cálculo, você está pagando R$ 50 por mês durante esses 2 anos. Né? R$ 50 por mês durante esses 2 anos. Aí, tem aluno de... 50 não. Se fizer o cálculo, fizer a divisão correta, R$ 41,60. Então isso aí está de graça. Isso aí está de graça.
certo? As inscrições estão lá abertas, o link está na bio do meu perfil, por 48 horas. 48 horas, até o dia 8 de janeiro. Tem aluno meu aqui? Se tem aluno meu aqui, levanta e diz aí. Levanta e diz aí, não é? E aí? Vale a pena ou não vale? É bom ser aluno do Direito Como Ele É ou não é? Explica aí se você não entendeu exatamente esses fatos políticos e o poder que eu citei aqui, não é? Vocês sabem que sim, não é? Então, tá reaberto agora por 48 horas, apenas isso. Eu não vou abrir mais do que isso, certo? Aí, o pessoal está dizendo, sou aluno, vale muito a pena, vale muito a pena. É isso aí. Então, vai lá na bio do perfil, você vai aprender a fazer uma análise política como essa que eu fiz, certo? 48 horas e você vai receber a Masterclass Como Fazer Análise Política, o caso das eleições americanas. Nós vamos analisar estudo de caso das eleições americanas. Eu vou entrar em muitos mais detalhes do que eu entrei aqui. Até a próxima semana nós vamos ter um andamento melhor de como a coisa acontece. E até lá, eu não pretendo... Essa vai ser aula, não vai ser notícia, não vai ser comentário como eu estou fazendo aqui, vai ser aula. Eu vou mostrar para vocês o que é que aconteceu. Como é que o jogo de poder aconteceu. Quais foram os movimentos, quais são os agentes em jogo, quem podia ter feito o quê? E como é que a gente consegue fazer uma previsão em torno da ação desses agentes? Por quê, minha gente? A gente precisa começar a ter inteligência para compreender as forças políticas em jogo. Se nós não entendermos, nós vamos ficar levando o soco sem saber de onde está vindo. Sem saber de onde está vindo. Então, todo mundo fala, né, o pessoal comenta aí muito, Taiguara, você faz análise política muito bem, Taiguara, você é bom analista político, você analisa bem direito também, analisa questões jurídicas. Ok, então vamos lá nessa aula, eu vou ensinar como é que eu faço isso. Né? Análise política com estudo de caso, análise política e jurídica, com estudo de caso das eleições americanas. Nós vamos pegar desde o dia 3 de novembro e até antes disso e vamos ver a ação de cada agente. Inscrições abertas por 48 horas, apenas isso. Eu não ia reabrir o curso, mas agora eu vou reabrir até às 23h59 do dia 8, certo? Do próximo dia 8. E a aula sobre como fazer análise política, o caso das eleições americanas, eu vou dar no dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro, certo? Para que vocês possam aprender a entender. Vocês vão aprender duas coisas nessa aula. Duas coisas. Como fazer uma análise política e ainda vão entender tudo que está em jogo nos Estados Unidos. Né? Vão entender toda essa matéria para ninguém mais dizer que você não entende de nada. Então, se você não quer mais estar nessa bolha de mentira, vocês viram, eu fiz uma live inteira com informações que o pessoal não comenta no Brasil. Não comenta. Só eu comento esse negócio aqui e outras pessoas, outros amigos meus que vocês conhecem. Então eu fiz uma live inteira só com o que o pessoal não comenta. Se você não quer continuar nessa bolha de mentira e quer fazer esse tipo de análise por si mesmo, então eu aconselho que você entre no curso de Direito Como Ele É, porque você vai entender não só isso, não só essa aula, você vai receber muito mais, você vai receber aula sobre Aristóteles, sobre Eric Wegelin, sobre Platão, sobre direito, né, os filósofos jurídicos brasileiros, Miguel Reale, José Pedro Galvão, espanhóis, Miguel Ayuso, né, Javier Herbada, você vai receber todo esse pessoal, você vai receber aula de simbolismo jurídico, você vai receber aula sobre o julgamento de Sócrates, o julgamento de Jesus, Antígona de Sófocles, uma série de aulas, aula especial sobre aborto, aula especial sobre com o professor Olavo de Carvalho. Ainda 2 masterclass que eu vou dar, já está dentro do pacote do curso. Eu ainda vou dar essas masterclass sobre a ordem social cristã e a formação jurídica do Brasil. Então corre lá, se inscreve. O link está na bio. E você vai poder fazer essa inscrição por 48 horas. Tá bem? É isso, pessoal. Vou encerrar aqui a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mandem aí uma águia para mim. Mandem uma águia. Quem não sabe o que é águia ainda, acompanhe o perfil para deixar de ser avestruz.
e se tornar águia. Manda uma águia aí para mim, quem gostou, né? Quem apreciou, quem já foi aluno do ODCE, manda uma águia também. E vão lá, façam a sua inscrição no curso, né? O Direito Como Ele É, para receber a aula sobre como fazer análise política. Tá bem? Eu vou acompanhar aqui a sessão conjunta lá do Congresso Nacional, né, para ver o que é que vai, o Congresso Nacional Americano, para ver o que é que vai acontecer. Eu vou continuar assistindo aqui. Eu acho que não vou conseguir assistir toda, porque isso aí vai virar à noite, né, e eu já tenho a minha experiência do dia 3 de novembro, em que fiquei até as 4 horas da manhã, quando acordei de manhã tudo tinha mudado, né? Então, eu acho que isso vai virar à noite, porque de madrugada desmobiliza as pessoas, né? E quando nós tivermos notícias, eu vou continuar postando aí nos stories. Continuem aí e a live vai ficar salva assim. Façam a inscrição para obter a aula Como Fazer Análise Política. O link da inscrição está na bio. 48 horas, inscrições Direito Como Ele É estão abertas. Um abraço a todos, boa noite e eu aguardo vocês dia 15 de janeiro. Eu ainda estou em novembro, minha gente. Estou pensando tanto na eleição de novembro, nessa eleição que eu estou comentando, né? 15 de janeiro, próxima semana, às 8h30 da noite, eu vou dar a aula sobre como fazer análise política, um estudo de caso sobre as eleições americanas. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Continuemos aí a acompanhar, continuemos a rezar. Depois que isso tudo acabar, eu faço uma outra live comentando o que a gente pode esperar. Tá bem? Um abraço, obrigado por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.